Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando da presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimento sobre a fuga do Presídio Federal de Mossoró. Durante a sua fala, o ministro da Justiça afirmou que houve a demissão, afastamento e substituição dos responsáveis pela intercorrência, no caso, a fuga de Deibson Cabral Tatu e Rogério Mendonça Martelo. Ele disse ainda que está claro que, além da sequência de falhas internas, os fugitivos também tiveram ajuda externa para cometer a ação. O Ricardo Lewandowski dá a entender que o responsável pela fuga foi o ex-diretor da unidade, o Humberto Gleidson Fontinelli Alencar, que teve a demissão confirmada no dia 5 de abril em publicação no Diário Oficial da União. A demissão é a principal punição para agentes públicos no âmbito administrativo. Ricardo Lewandowski citou ainda que há 4 funcionários públicos afastados, 10 respondendo a processos administrativos disciplinares. Os 29 policiais de plantão foram substituídos por outros profissionais de outras unidades prisionais. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Enio, o bom é que antes esse Ministério da Justiça, ligou uma assessora para mim, desesperada, que disse que não houve corrupção. Como não houve corrupção se o diretor, há acusações, processos disciplinares? Eu tenho dúvida desse termo demissão, porque o que eu acho que houve foi uma exoneração do diretor do cargo. E a demissão é um outro momento do serviço público, não há esse processo dessa forma. Ele falou demissão. Sim, mas eu acho que o ministro errou, como ele tem errado muito. A não ser que no Brasil esteja tendo processos diferentes do que o normal. E a gente vai comentar esse jornal todo, que nessa terça-feira teve de tudo que é presepada nesse país. Então a gente vai comentar esse jornal todo de coisas que não tem na legislação e está ocorrendo. Eu não acredito em ter demissão. Houve uma exoneração da função do cargo comissionado, do cargo de chefia, que era o diretor. Aí ele tem agora é uma pessoa concursada, que é do sistema, ele deve estar respondendo um processo administrativo disciplinar, que depois pode acarretar em demissão. Mas, assim, essas informações aí do Lewandowski, é o cara que estava falando que os cabos estavam a 15 km de raio, né, que lá em Mossoró tinha muitas serras, mandou um cachorro que no primeiro dia levou uma cipuada de um tejo, né, e de repente, com a força-tarefa gastando milhões em Mossoró, acharam o Tatu e o Martelo lá no Pará. Há quem diga em Mossoró que tem um túnel ligando Mossoró ao Pará e que poucas das pessoas sabem. Desse túnel tem um oceano, que eles foram num barco lagosteiro. Então, assim, não dá para entender o que é que o ministro Lewandowski fala. É ele, o Lewandowski, que na época do mensalão absorveu todo mundo. Olha, a gente está com o áudio pronto, a gente tem condição de colocar o áudio? Não, né? Então, com a palavra, Dinarte Assunção. Boa noite. Boa noite. Foi mesmo demitido, porque, cadê o nome dele? É o Humberto Gleidson Fontinelli. Ele já havia sido afastado lá atrás, e depois ele foi demitido. Então, mas em um mês? Dá a entender, portanto, que em um mês rolou um processo administrativo disciplinar em segredo de justiça, em sigilo, apurou-se algo contra, porque a palavra que está aqui é essa, demissão. Apurou-se algo contra esse cara e ele foi demitido. Ele foi desligado porque geralmente seria exonerado, né? A fulano foi exonerado da função. Da função. Mas demitido é porque saiu do serviço público. A demissão foi publicada, inclusive, no Diário Oficial da União. Sim, a exoneração, essa publicação eu vi, mas era a exoneração do cargo de diretor do presídio de Mossoró. Ele hoje disse que essa fuga foi a única e a última vez, né? Que não vai ter mais fuga no sistema prisional, no sistema penitenciário federal. Bem, é uma garantia que ele deu como realmente apenas ministro para prestar algum tipo de contas. É muito improvável, acredito, que venha a acontecer mais alguma fuga no sistema prisional
federal, depois do que nós vimos acontecer com Mossoró. E esse assunto finalmente encerra e dá para o ministro uma possibilidade de uma agenda, dele criar uma agenda positiva. Porque Lewandowski, ele tem sido percebido como um ministro fraco. O Flávio Dino, que o antecedeu, aparecia, gostava muito de aparecer, vendia, se vendia bem. O Lewandowski não. Esperava-se ao menos que o lado técnico dele, já que ele é um homem que vem do Supremo Tribunal Federal e tem um conhecimento técnico, pudesse ter algum valor nesse momento. Mas está faltando ao ministro algum tipo de, não sei, projeto ou agenda para emplacar algo de positivo na gestão dele.